A história do dilúvio é uma das narrativas mais fascinantes e misteriosas das Escrituras. Uma época em que a humanidade se desviou completamente do propósito divino, levando Deus a intervir de maneira drástica. Mas você sabia que nem todas as criaturas foram permitidas na Arca de Noé? Que um mistério oculto nas páginas da Bíblia e em textos antigos revela que certas entidades ficaram de fora desse plano de salvação. Olá, aprendizes! Bem-vindos ao canal O Livro do Aprendiz. Aqui, mergulhamos nos segredos e ensinamentos das Escrituras para revelar lições profundas para nossas vidas. No vídeo de hoje, vamos explorar por que Deus não permitiu que uma criatura específica entrasse na Arca de Noé. Será que havia um motivo especial? Será que essa exclusão carrega mensagens para nós até hoje? Prepare-se para uma jornada repleta de detalhes históricos, interpretações espirituais e conexões surpreendentes. Não saia daí, porque o que vamos revelar pode mudar a forma como você entende esse episódio tão marcante da história bíblica. Antes de explorarmos o mistério de quais criaturas ficaram de fora da Arca de Noé, precisamos entender o contexto dessa extraordinária história. No livro de Gênesis, capítulos 6 a 9, somos apresentados a um mundo mergulhado na corrupção. A humanidade havia se afastado completamente dos propósitos divinos, entregando-se ao pecado e à violência. Deus, então, tomou a decisão de purificar a terra, não como um ato de destruição aleatória, mas como uma oportunidade de recomeço, um reset da criação. Para isso, ele escolheu Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, para uma missão monumental: construir uma arca colossal. Essa embarcação não seria apenas um meio de sobrevivência, mas um símbolo do pacto de Deus com a criação, carregando o futuro de toda a vida terrestre. Noé foi instruído a levar consigo sua família e pares de cada espécie animal, garantindo que, após o dilúvio, o mundo pudesse ser repovoado com seres vivos que Deus havia criado segundo sua espécie. Mas, aqui surge a grande questão: será que todas as criaturas estavam destinadas a entrar na arca? Existe algo nas entrelinhas do texto bíblico que nos leva a crer que não. Algumas criaturas, ou melhor, certos seres, ficaram de fora, e o motivo dessa exclusão é profundamente significativo. A resposta para essa pergunta é mais complexa do que parece e nos leva a refletir sobre a ordem da criação, o plano divino e o que Deus estava protegendo ao estabelecer limites claros para quem poderia ou não ser salvo. Vamos mergulhar mais fundo nessa história e desvendar seus mistérios. A origem da questão. O texto bíblico em Gênesis capítulo 6 versículo 19 e 20 deixa claro que Noé deveria levar para a arca de cada espécie um casal, garantindo a sobrevivência e continuidade da vida após o dilúvio. Mas o que poucos percebem é que essa instrução tinha limites específicos. Nem todas as criaturas que existiam naquele tempo estavam destinadas a entrar na arca. Para entender por quê, precisamos olhar além do texto bíblico convencional e explorar tradições antigas, textos apócrifos e até interpretações teológicas mais modernas. Essas fontes trazem à tona um grupo de seres que não apenas ficaram de fora, mas cuja existência estava diretamente conectada à corrupção que levou ao dilúvio. Entre esses seres, os Nefilins se destacam. Gênesis capítulo 6 versículo 4 os descreve como gigantes ou valentes da antiguidade, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa passagem, breve mas poderosa, gerou séculos de debate teológico e cultural. Quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos os identificam como anjos caídos, seres celestiais que desobedeceram a Deus e interagiram com a humanidade de maneira proibida. Os Nefilins não eram apenas impressionantes em tamanho ou força física, mas também simbolizavam algo muito mais profundo: a distorção da criação divina. Eles representavam uma fusão antinatural que fugia ao plano perfeito de Deus para a humanidade.
Sua existência era um reflexo do quanto a Terra havia se desviado da ordem estabelecida por Deus, tornando-se um lugar de completa corrupção, tanto no plano físico quanto espiritual. Esses gigantes não eram apenas inimigos físicos, mas também figuras de um mal moral e espiritual que ameaçava a pureza da criação divina. E é exatamente por isso que eles foram excluídos do plano de salvação representado pela arca. Mas essa exclusão levanta outras questões intrigantes. O que aconteceu com os nefilins após o dilúvio? E o que essa história nos ensina sobre o propósito de Deus ao restaurar a ordem na Terra? Por que Deus não permitiu? A pergunta sobre por que Deus não permitiu que os nefilins, seres híbridos mencionados em Gênesis capítulo 6, entrassem na arca de Noé, nos leva a refletir sobre a natureza da criação divina, o pecado humano e o propósito do dilúvio. A resposta envolve uma compreensão mais profunda da relação entre o plano divino e as distorções provocadas pela rebelião e corrupção no mundo antes do dilúvio. A natureza dos nefilins e sua relação com o plano divino. Os nefilins são descritos em Gênesis 6 como filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens, um ser híbrido, com uma linhagem sobrenatural. A origem dos nefilins tem sido objeto de especulação e debate, mas muitos estudiosos acreditam que eles eram uma distorção da criação divina, resultante da união de seres celestiais e humanos. Esse cruzamento violava o plano original de Deus para a humanidade e para a criação. O conceito de segundo sua espécie, Gênesis capítulo 1 versículo 25, é um princípio central na criação, onde Deus criou seres conforme sua natureza específica, homens, animais, plantas, etc. Os nefilins, sendo híbridos, eram uma afronta a essa ordem natural, representando uma mistura corrupta entre o celestial e o humano. A entrada desses seres na arca teria comprometido a pureza da preservação da humanidade e das espécies que Deus desejava salvar. A rebelião e a corrupção do mundo pré-diluviano. O mundo antes do dilúvio estava marcado por uma crescente corrupção e violência. Gênesis capítulo 6 versículo 5-6 descreve que a maldade do homem era muita na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Esse contexto de corrupção estava diretamente relacionado à rebelião contra Deus e ao desrespeito à ordem natural que ele havia estabelecido. Os nefilins, como figuras intermediárias entre o celestial e o humano, eram símbolo da tentativa de romper com essa ordem e trazer uma mistura antinatural ao mundo. A sua existência refletia a corrupção da linhagem humana e a tentativa de subverter os limites divinos. Permitir que eles entrassem na arca significaria preservar, de alguma forma, essa corrupção. Para purificar a terra e dar início a um novo ciclo de criação, Deus precisava garantir que apenas os seres que se mantinham dentro da sua criação ordenada, e que estavam, de certa forma, purer, fossem preservados. A arca como símbolo de purificação e renovação. A arca, além de ser um instrumento de preservação física, tinha um papel simbólico fundamental: a preservação da ordem divina. Ela foi projetada para salvar apenas os seres que estavam em conformidade com o plano de Deus. Em Gênesis capítulo 6 versículo 18, Deus faz um pacto com Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. A entrada na arca estava condicionada a essa obediência ao plano divino e à preservação da pureza da criação. Os animais que entraram na arca representavam as diversas espécies de acordo com o plano original de Deus, e a humanidade de Noé e sua família simbolizava a continuidade de uma linhagem fiel à vontade divina. Qualquer ser que não se encaixasse nesse modelo, como os nefilins, não teria lugar na arca, pois sua existência era vista como um desvio da ordem estabelecida por Deus. A justiça divina e a restauração do equilíbrio cósmico. O dilúvio foi um ato de julgamento, mas também de misericórdia e restauração. Ao destruir a corrupção do mundo antigo, Deus estava não apenas punindo o pecado, mas também preservando a criação original que ele havia chamado de boa.
O retorno à ordem natural após o dilúvio era essencial para a renovação da Terra e para a restauração do equilíbrio cósmico que fora quebrado pela rebeldia humana e pelos nefilins. A decisão de não permitir que os nefilins entrassem na arca era, portanto, uma forma de manter a pureza do novo começo que Deus estava providenciando. Eles eram, de certa maneira, um reflexo do pecado e da distorção que precisavam ser erradicados para que a humanidade pudesse começar novamente, agora sem a contaminação das antigas corrupções. O aspecto espiritual da exclusão dos nefilins. Além da questão física e biológica, a exclusão dos nefilins também reflete um princípio espiritual profundo: a separação entre o santo e o profano. A Bíblia ensina que há uma linha clara entre o que é puro e o que é corrompido, e a entrada na arca representava um lugar de santificação e salvação. A mistura dos nefilins com a humanidade pecadora apontava para a ideia de um estranhamento entre o divino e o humano, algo que Deus não permitiu em sua presença, especialmente no momento de renovar a terra. O fato de Deus não permitir a entrada dos nefilins na arca reflete também sua autoridade e controle sobre os destinos de toda a criação. Mesmo diante de um cenário caótico de corrupção generalizada, Deus ainda era soberano e não permitiria que o mal prevalecesse ou que sua criação fosse subvertida além dos limites estabelecidos. Em resumo, a razão pela qual Deus não permitiu que os nefilins entrassem na arca de Noé está profundamente ligada ao princípio divino de preservar a pureza da criação, evitar a corrupção que eles representavam e manter a ordem cósmica conforme estabelecido desde o princípio. Eles eram, de certa forma, o reflexo de uma ruptura com o plano original de Deus, e sua exclusão da arca foi uma medida divina para garantir o reinício de um mundo purificado e alinhado com a vontade de Deus. Conexões com textos apócrifos e tradições, uma reflexão profunda sobre os nefilins e a purificação divina. Nos textos apócrifos, como o livro de Enoque, temos uma visão fascinante e detalhada sobre os nefilins, seres híbridos, filhos dos filhos de Deus e das mulheres humanas, mencionados brevemente na Bíblia. Esses textos, que não fazem parte do cânon oficial da Bíblia, mas que foram amplamente lidos e discutidos nas primeiras comunidades cristãs, oferecem informações adicionais que complementam as narrativas tradicionais. No livro de Enoque, os nefilins são descritos não apenas como gigantes, mas como figuras poderosas e malignas, cujas ações corromperam ainda mais a terra. A grande revelação apócrifa está no fato de que, ao serem destruídos no dilúvio, suas almas não encontraram descanso. Elas se tornaram espíritos errantes, desprovidas de corpo e presas a vagar pelo mundo, atormentando os humanos. Esse conceito é crucial, pois estabelece uma conexão com a ideia de demônios, seres que, segundo algumas tradições, seriam essas mesmas almas dos nefilins, agora desprovidas de forma física, mas com poder corrompido e destrutivo. Estudiosos e teólogos que se debruçam sobre esses textos frequentemente fazem uma reflexão poderosa. Ao destruir os nefilins no dilúvio, Deus não estava apenas interrompendo um ciclo de destruição e corrupção, mas também purificando a terra. O dilúvio não foi uma simples catástrofe, mas um ato divino de limpeza cósmica, uma intervenção que visava garantir que a humanidade tivesse uma chance de recomeçar, longe da malignidade que os nefilins haviam introduzido. A purificação divina, portanto, é vista como um movimento não apenas de destruição, mas de renovação. O ato de Deus ao purgar o mundo da corrupção dos nefilins pode ser interpretado como um simbolismo de restauração. Esse princípio de limpar e recomeçar é recorrente em muitas tradições espirituais e religiosas, onde a destruição de algo maligno ou corrupto é vista como a preparação para uma nova fase mais justa e pura. Essa interpretação também nos leva a uma reflexão importante sobre a natureza do mal e como ele se manifesta nas tradições religiosas. Se as almas dos nefilins foram transformadas em demônios, isso sugere que a corruptibilidade humana e a força destrutiva do mal podem ser elementos mais profundos e difíceis de erradicar do que imaginamos. No entanto, a mensagem de fundo continua sendo a mesma. A luta contra o mal é uma luta contínua,
mas há sempre a possibilidade de purificação e recomeço, se houver fé e disposição para a mudança. Dessa forma, ao abordarmos esses textos apócrifos e as tradições associadas, somos lembrados não apenas da destruição, mas também da esperança que surge após a purificação. Deus, ao destruir os nefilins, estava não apenas fazendo justiça, mas também preparando a criação para um futuro melhor. Essa visão pode oferecer consolo e inspiração para aqueles que acreditam na renovação divina e na possibilidade de um recomeço após períodos de grande tribulação. O que isso nos ensina? Lições de purificação e reflexão espiritual. Então, caros aprendizes, o que podemos aprender com essa fascinante história? A exclusão dos nefilins da arca durante o dilúvio não é apenas um evento de grande impacto bíblico, mas também um poderoso lembrete da soberania divina e do plano perfeito de Deus. Ao escolher preservar apenas os seres puros e justos, Deus demonstra que sua proteção não é apenas para salvar, mas também para remover tudo que pode corromper o que ele criou. Essa história nos ensina, em primeiro lugar, sobre a pureza e o cuidado de Deus com sua criação. Ao decidir erradicar a corrupção dos nefilins, ele estava fazendo mais do que salvar Noé e sua família. Estava, na verdade, oferecendo uma chance de recomeço para o mundo. Esse ato de limpeza divina, ao mesmo tempo que foi um julgamento sobre a maldade humana e a hibridação dos nefilins, também representou a possibilidade de renovação para um novo ciclo de vida, longe das forças que desfiguraram a terra. Mas a lição vai além. Ela nos convida a uma autoavaliação espiritual. Assim como Deus purificou o mundo na época de Noé, Ele nos chama a examinar nossas próprias vidas. A questão que se coloca é: estamos permitindo que o mal e a corrupção se infiltrem em nossas ações, pensamentos e decisões? Como os nefilins representavam uma força destrutiva que corrompia a pureza da criação, nossa vida espiritual também pode ser contaminada por influências negativas, sejam elas internas ou externas. A purificação de nossas almas e corações é essencial para que possamos viver de maneira íntegra, longe das corrupções morais e espirituais que nos afastam de Deus. Assim como Noé foi escolhido por sua retidão, somos chamados a viver uma vida que reflita verdadeiramente os princípios divinos, rejeitando aquilo que nos contamina. Isso não significa ser perfeito, mas sim estar disposto a ser transformado, a buscar continuamente o caminho da justiça e da pureza. O dilúvio e a exclusão dos nefilins, portanto, também podem ser vistos como um símbolo de esperança para nós. Mesmo quando nos deparamos com momentos de crise ou de fraqueza espiritual, a história nos lembra que sempre há uma chance de recomeçar, de buscar a purificação e, com isso, um relacionamento renovado com Deus. Ele está disposto a nos salvar da corrupção, assim como fez com Noé, sempre oferecendo perdão e a graça para aqueles que se arrependem e buscam uma vida mais pura e alinhada com sua vontade. Portanto, esse relato nos desafia a reavaliar nossas escolhas, a refletir sobre o que estamos permitindo em nossa vida e a agir para purificar nossa alma. Como Deus agiu no passado, Ele continua a nos convidar a seguir o caminho da santidade e da justiça, mantendo-nos afastados de tudo que possa nos corromper espiritualmente. O que está em jogo é nossa salvação e a possibilidade de vivermos em plenitude, em harmonia com o plano divino para nossa vida. Curiosidades e fechamento. Reflexões sobre o dilúvio e suas múltiplas facetas. Curiosamente, além dos nefilins, muitas outras criaturas míticas têm sido associadas à história do dilúvio, algumas das quais, segundo várias tradições e lendas, também não teriam entrado na arca. Entre elas, encontramos unicórnios, dragões e outras entidades fantásticas que povoam as mitologias antigas. Essas histórias, embora envoltas em mistério e fantasia, ajudam a reforçar uma ideia profunda: nem tudo estava destinado a ser salvo. O dilúvio, como grande evento de purificação, não era apenas sobre a preservação da vida, mas também sobre a eliminação do que não tinha mais espaço no novo começo que Deus preparava para a terra.
A inclusão de seres místicos nessas tradições acrescenta uma camada interessante ao nosso entendimento da história, ampliando a perspectiva sobre a separação entre o que seria preservado e o que precisava ser erradicado. E você, o que acha dessa história? Já tinha ouvido falar do papel dos nefilins no contexto do dilúvio e suas conexões com outras lendas e tradições? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Estamos ansiosos para saber o que você pensa sobre essas questões fascinantes que envolvem mitologia, teologia e os mistérios do passado. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Nos vemos no próximo capítulo de O Livro do Aprendiz. Até mais, aprendizes! Que suas reflexões continuem a crescer e se expandir à medida que buscamos mais respostas sobre os grandes mistérios da história.